Oi, gente, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês e ter esse privilégio também de conduzir esse momento. Então, a ideia é que a gente fale menos e vocês falem mais. Queremos muito ouvir os convidados e todos que estão aqui participando com a gente. E para você que nunca participou de um Connect Talk, ou que ainda não conhece o Vocari, vamos a uma apresentação rápida. O Vocari é um movimento ligado à MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira, e a palavra Vocari vem do termo vocação. Então, no Vocário, nosso objetivo é despertar as novas gerações, despertar a juventude brasileira para a missão de Deus, para aquilo que o Senhor tem feito no Brasil e no mundo. E esse movimento, que completou 10 anos no ano passado, já conectou milhares de jovens. Eu sou fruto do Vocari, hoje atuo como missionária na MIAF, muito mediada, né, e tocada, vocacionada pelo Vocari. E essa é uma iniciativa do Connect, que é esse movimento de conectar as novas gerações com agências missionárias. Então, hoje a gente vai ouvir o Felipe, da Team Brasil, o José Bernardo, da AME, e a Melissa, da Christian Vision. E eu queria muito que vocês se apresentassem também rapidamente. Felipe, começa aí. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, estou falando aqui de Campinas, São Paulo. Sou casado há 16 anos, faz 17 daqui a alguns dias, aliás, com a Juliana. Somos missionários, somos da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Campinas, pais do Daniel, de 9 anos, do Gabriel, de 5 anos. Sou capelão do Colégio Presbiteriano aqui de Campinas, sirvo como coordenando a mobilização da Team Brasil, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, e também sirvo coordenando o Hangout do Vocari, né? Não sou tão jovem assim, né? Mas Deus nos chama e direciona e a gente está aqui para isso. Legal. Felipe, quem que você chama agora para se apresentar? Vou chamar o José Bernardo da AME, por favor. Olá a todos. Então, sou José Bernardo, eu fundei e presido a Agência Missionária de Mobilização Evangelística, a AME, às vezes chamada de AME Evangelizar. E sou vice-presidente de uma organização missionária internacional, a One Hope, que também atua de modo semelhante à AME aqui no Brasil. Eu tenho 61 anos, portanto, já sou da geração anterior, mas meu trabalho é absolutamente voltado para envolver as novas gerações no trabalho missionário. Nós, em 2006, lançamos uma escola de liderança para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. Ela é muito bem sucedida. O ano passado, nós lançamos uma escola rápida, uma experience de 15 horas nos finais de semana. Esse ano nós estamos fazendo mais 10 edições. O ano que vem vamos fazer mais 15 edições em todo o Brasil, sempre aí com entre 100 e 150 adolescentes e jovens de uma vez, para a gente poder acelerar o contato com as pessoas. E também lançamos o ano passado a Escola Ergates, com 2.000 horas de treinamento para adolescentes, aliás, para jovens a partir do ensino médio, final do ensino médio, que é uma escola, então, de preparação para obreiros. Mas, apesar da minha idade, eu já fui a nova geração em missões. Meu pai era um dedicado plantador de igrejas, então comecei a andar com ele ainda com 7 anos de idade, comecei a pregar e a evangelizar e estou no ministério desde então. Que legal, gente. Agora a gente quer ouvir a Mel, que está aqui representando o Christian Vision. Fala um pouquinho pra gente, Mel, sobre você. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Melissa, eu trabalho hoje com a Christian Vision, com a CV. O nosso objetivo como organização é trabalhar com evangelismo digital, então a gente usa bastante a tecnologia a favor do reino, como que a gente consegue misturar a tecnologia e a missão, como que a gente consegue fazer com que as pessoas sejam alcançadas através da internet, inclusive, né, estamos nela aqui hoje, nesse momento. Então, como que a gente consegue fazer disso um momento muito bom para a gente realmente levar Jesus para as pessoas que precisam ou que estão buscando alguma resposta, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois.
Eu também tenho envolvimento hoje com o Vocari, estou liderando a parte do Sudeste aqui, tentando fazer com que as igrejas entendam um pouquinho mais sobre o movimento, que a gente consiga fazer a juventude aqui dentro do Sudeste também se envolver com a missão de Deus e ficar interessada e tudo mais. E eu venho nessa jornada aí de missão já faz, acho que esse ano completo 9 anos, então não é muito, mas para mim, assim, na minha vida é bastante. E tem sido bastante legal, tem sido muito bom. Recomendo. Então, caso você esteja aqui pensando se é para você ou não, se você já está aqui, já tem uma resposta. E a gente vai conversar mais sobre isso. Então, acho que é isso. Bacana, gente. Muito bom ouvir vocês, poder conhecer um pouquinho mais. Tendo esse panorama, então, do que é o Vocari, do que é o Connect Talk, a gente inicia no tema do nosso encontro de hoje, que é os próximos passos da missão e o seu papel. Reflexões sobre o CBM 2025. Para você que não sabe, nós estamos vivendo ainda o pós-CBM, que aconteceu no início de outubro, um evento que acontece há mais de 30 anos no Brasil, promovido pela MTB. E nesse ano em especial a gente bateu recordes. Nós reunimos mais de 2.000 pessoas em Águas de Lindóia e estamos vivendo um novo panorama, né? Um novo momento na missão brasileira. É a primeira vez que a gente também tem recorde de jovens nesse evento, tanto como voluntários como participantes também. E é por isso que a gente quer trazer essa discussão aqui para o espaço do Vocari, entendendo como que esse status da tarefa que ainda não acabou, inacabada, se encosta, se esbarra na nova geração? Como que a gente inclui a nova geração nessa tarefa que também é dela, né? A Igreja de Cristo é uma igreja intergeracional e por isso todos cumprem a tarefa. Então, a gente quer ouvir vocês e eu quero convidar você, Felipe, para responder essa nossa primeira pergunta, então, para iniciar a discussão, que é: traz para a gente, então, esse panorama atual da tarefa missionária global, como que você enxerga isso? Quais são as grandes lacunas, né? Quais são os nossos pontos fracos ainda, o que a gente precisa melhorar? Quais são as principais dificuldades? Então, esse panorama geral, destacando as lacunas, então. Com o panorama geral, é importante a gente entender que a missão no mundo hoje tem um aumento muito significativo desse sul global, né? Eu achei muito interessante que um artigo lá do Lausanne, o autor ele descreve assim, que tem uma historinha bem curta e bem rápida que explica muito esse panorama novo, né? Esse amigo dele muda e ele fala assim, olha, passou alguns meses e eu fui evangelizado em três momentos, né? E nesses três momentos que eu fui evangelizado por dois africanos e um chinês, né? Por que isso? Porque é muito interessante a gente ter essa visão que o que a gente tinha de missão há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, muda muito nesses últimos 15 anos, né? Assim como a gente vê William Carey, por exemplo, e demais missionários e igrejas estruturando para no século XIX ser muitos visto como o século da missão, né, do auge da missão, a onda tão intensa, a gente vê e sente essa expectativa de algo acontecendo para que nesse século XXI a gente também tenha esse grande avanço da missão, né? Então, vendo como um panorama geral, o que a gente tem de lacunas? A gente ainda tem lacunas grandes cidades, mas a gente tem lacunas também áreas que ainda há perseguição, seja a perseguição política, seja, né, uma barreira política, a barreiras de perseguição quanto à cultura, né, quanto a cultura, família estendida, aí você sair da religião que é de ancestrais torna algo muito forte, né, e muito complexo. Você sai e você é visto como traidor da sua família, traidor não apenas o cara que virou crente, né? Mas você é visto como aquele que não está seguindo o que os ancestrais seguiam, e isso faz com que tenha uma quebra desse vínculo tão importante, né? Então, o panorama que a gente tem hoje da igreja, e o panorama que a gente tem da missão hoje no mundo, é a gente entender que o campo missionário ele está diverso, ele está amplo, ele localiza-se em locais que já foram celeiros de missionários, e regiões que foram por muito tempo campo missionário, hoje são celeiros missionários. Um exemplo que a gente pode dar atual de perseguição na Nigéria mesmo, mas vocês devem ter visto as notícias, e é muito triste a gente ver que as notícias não são de agora. No decorrer desse ano, do ano passado, tem ocorrido
diversos massacres, chacinas naquela região, né? Então não é algo novo, mas é algo novo para muitos cristãos do Brasil. Então, como lacuna, a gente tem primeiramente essa mobilização de igreja local também, né? Se a gente for observar esse panorama de forma interna, a gente tem ainda igreja brasileira que não vê e não entende essa necessidade do campo transcultural e da realidade de ser intencional no mobilizar sua igreja local, mobilizar sua denominação, mobilizar os que você conhece, né? Não cai na pegadinha de, 2025, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso ao YouTube, todo mundo sabe disso. Não é bem assim. A gente ainda tem muito da igreja brasileira ainda tão distante de entender o que de fato existe na igreja, na missão atual. Eu não me recordo se você já apontou a questão dos principais dificuldades, se eu posso já tomar essa dieta e já responder agora. Um dos principais desafios que a gente tem é o logístico, né? Algo muito óbvio, né? A gente vai para todos os cantos, a gente vai para os fins, mas os fins são distantes. Então tem toda uma logística e um gasto e desgaste de missionários que, ao se deslocarem para esses lugares, vão ter não apenas um choque cultural, mas um choque climático, um choque gastronômico, tantos choques, né? Nesse início, né? A gente fazer com que a igreja brasileira entenda que o missionário vai passar 1 ano, 2 anos, depende muito do quão distante está essa língua e essa cultura da cultura desse missionário. Mas se está muito distante, ele vai passar 2 anos, 5 anos, que a gente fala de sobrevivência. Ele vai aprender a língua local, ele vai se adaptar, ele vai colocar toda a sua rotina, entendendo a sua cultura, para de ser visto como estrangeiro. Isso demora muito, né? Então, esse processo é muito importante também, a gente ser muito didático para a igreja local. Ela entender que esse missionário que vai para o campo, não dá para eu chegar no primeiro informativo dele ou depois de 1 ano, e aí, quanto você já converteu? Né? Dá vontade do missionário responder, e você, querido, que não tem choque cultural, nem choque climático, não tem choque de idioma, quantos que você converteu nesse 1 ano, você como cristão local? Então, é muito importante a gente entender isso, que esse panorama é muito diverso, é muito específico. A gente fala de perseguição, mas há tipos de perseguição e níveis de perseguição em países nesse trabalho de missão transcultural. E é muito importante entender que um dos desafios ainda é a sustentabilidade da missão. Seja do missionário transcultural, seja do missionário de base, explicações rápidas aí, transcultural, o que vai. O missionário de base é o cara que trabalha em toda a estrutura da agência missionária, faz com que a agência missionária exista. E muitos desses que trabalham nas agências missionárias também levantam seus sustentos. Para servir, esse é o campo missionário, esse é o chamado desses, serviços que vão. Então, a igreja local entender essa logística também de sustentabilidade da agência, dos missionários de base, dos missionários transculturais, entender o que é sustento da família missionária, o que é sustento do projeto missionário, são coisas que não pode colocar no mesmo balaio, né? Senão fica complexo isso. Bom, acho que eu já falei demais, peço perdão desde já, mas que eu posso ter respondido algumas partes aí. Muito bom te ouvir. É interessante pontuar uma coisa que o Felipe falou, que é essa questão do sul global e norte, né? A gente tem vivido essa quase que troca, assim, no mundo da missão. Esse ano a gente também celebrou, né, junto com o Comiban, quanto que a América Latina deixou de ser, ou está deixando de ser campo para ser força, e o Brasil tem se tornado uma força missionária graças à nova geração. E a gente se inclui nisso. Eu, enquanto geração Z, me incluo nisso com alegria. É, e gosto sempre de falar, né? Mesmo com esse panorama que às vezes pode ser desanimador, o Senhor da obra é o mais interessado e ele está fazendo. E ele quer incluir a nova geração. E agora a gente quer ouvir você, José. Então, com a seguinte pergunta: como envolver as novas gerações na missão? Por que que isso é importante e quais têm sido também os desafios que você tem encontrado nessa sua jornada trabalhando com a juventude brasileira? Bom, deixa eu começar pelos desafios, né, para a gente poder analisar a maior dificuldade. Eu penso que o maior problema que a gente enfrenta
é a influência do mundo dentro da igreja. A gente tem um mundanismo corrente, né? E ele não se trata de usos e costumes ou de hábitos, ele se trata, de algo mais profundo, né? Então, eu vejo três correntes de forte influência dentro da igreja, nomeadamente o materialismo, o secularismo e o humanismo, né? Eles vão entrando de diversas formas, eu nem vou discutir quantas portas a igreja tem aberta para a entrada desse pensamento mundano, desse pensamento humano, né? E que ele desarticula o trabalho missionário, desarticula as vocações, né? E termina produzindo uma crise vocacional que nós podemos identificar como uma crise de quantidade e de integridade, né? Ela tanto há uma diminuição do número de jovens vocacionados, se a gente olhar para o avivamento missionário dos anos 80 aqui no Brasil, nós vamos ver uma diminuição da quantidade, mas também há uma diminuição da integridade, ou seja, as novas gerações não estão se dedicando com tanta intensidade, tanta vontade, por diversas razões, né? Uma delas, por exemplo, é o fato de que a geração Z vem privilegiando muito mais o bem-estar do que a missão. É uma geração, talvez a primeira geração, diferente das gerações anteriores, que buscavam na missão o bem-estar, ou seja, o significado da vida, a razão de viver, era encontrada na missão. E essa geração ela busca a saúde emocional, o bem-estar, na satisfação dos seus desejos, para depois pensar em missão. A missão deixou de ser, então, ah, aquilo que pontua a saúde. E só para dar um exemplo da influência dessa tríade, né? Esse materialismo, o secularismo e o humanismo. Vamos chamar de materialismo uma visão cada vez mais voltada para o físico, para o presente e para o que é material, ao invés do futuro, da esperança, do invisível, do eternal. Vamos chamar de secularismo, uma visão que privilegia as explicações científicas, as explicações lógicas em relação à questão bíblica, né? A gente costumou ouvir que a Bíblia explica a própria Bíblia. Atualmente, a gente diz que a ciência explica a Bíblia, né? Ou seja, eu poderia pelo menos dizer. Depois a gente tem, então, o humanismo. E o humanismo é essa centralidade do ser humano, seus desejos, seus direitos, suas vontades, e não o teocentrismo no qual a missão deve ser baseada, né? O cristocentrismo no qual ela deve ser baseada. O que me traz alento, e eu venho trabalhando sobre isso, é quando a gente olha para Isaías, né? No ano em que morreu o rei Uzias, a gente vai notar essas mesmas influências na época de Isaías. Era um tempo de alta tecnologia, né? Principalmente militar, armamentos novos e prosperidade material, então o materialismo, né? E um humanismo tão significativo, que o rei achava que ele podia ir lá e tomar o papel do sacerdote, porque afinal, enfim, você vai encontrar esse cenário e vai encontrar também uma reduzida presença das vocações e realmente ao ponto de Deus exclamar: "A quem enviarei?", né? Como se procurasse uma agulha no palheiro, né? E mesmo nesse cenário, algo faz com que se levante Isaías e diga: "Eis-me aqui, envia-me a mim", né? É interessante notar uma coisa semelhante na igreja de Antioquia, quando Barnabé e Saulo são chamados, há ali um conforto, uma igreja dinâmica, tudo dando certo, tudo funcionando, né? E ninguém querendo sair dali. De repente, o Espírito Santo novamente vai tirar dali duas pessoas e vai levá-las. Então,
Eu creio que a primeira resposta, não é a única, mas a primeira resposta é um elevado ambiente espiritual onde a igreja pode ouvir Deus falar. É Ele quem chama, a missão é dele e é Ele quem vocaciona, é Ele quem chama. Então, mesmo que as vozes do mundo sejam tão significativas e tão altas, que a gente comece a não ouvir a voz de Deus, a juventude, aqueles que deveriam ser vocacionados não ouvem a voz de Deus, se nós apenas elevarmos esse ambiente espiritual, essa busca da presença de Deus e e esse ouvir da voz de Deus. E, portanto, aqui eu incluo a pregação sobre a responsabilidade do crente, a palavra de Deus, a pregação missiológica. Eu creio que essas coisas vão ah, ser o nosso primeiro passo para enfrentar a crise vocacional e proporcionar que a igreja tenha mais vocacionados e mais pessoas desejosas. Depois há muitas outras coisas, há a capacitação, há o treinamento, ah, existem as políticas de sustento missionário, não somente financeiro, mas sustento emocional, enfim, existe toda uma série de questões que precisam ser resolvidas. Mas, antes de tudo, é preciso que nossos jovens possam ver o Senhor assentado num alto e sublime trono e possam escutar a sua voz e ao ouvir a palavra de Deus, ao escutar a voz do Senhor, certamente haverá vocação. Eu costumo dizer para os meus alunos que se quando o crente se entrega ou se santifica pela metade, ele é um crente comum. Quando ele se santifica totalmente, ele é um missionário, né? Então, o trabalho missionário segue a santificação da igreja. Quanto mais ela se dedica ao Senhor e às coisas do reino de Deus, maior quantidade nós veremos e também integridade entre os vocacionados. E também eu quero fazer aqui só um adendo sobre o que nós fizemos por causa do CBM, né? Ou em vista do CBM esse ano. Nós convocamos, a partir de abril desse ano, convocamos 11 agências missionárias, inclusive a nossa, para nós pensarmos juntos sobre perseverança, sobre a continuidade da missão. E nós discutimos dois temas. Nós discutimos o tema da sucessão ministerial e Acho que o Bernardo teve alguma queda na internet. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele já retorna. Acho que você está de volta, José. Ainda sem áudio? estou de volta. Me perdoem, Tudo bem. novamente tive uma oscilação de internet aqui. Ah, Então, eu comecei a dizer sobre o trabalho que nós fizemos para o CBM desse ano, e que convocamos 11 agências para pensar sobre a continuidade da missão. Nós chamamos isso de perseverança, e nós examinamos dois
fatores que são assim muito urgentes. O primeiro é organizar a sucessão da geração que aí está. Então, nós estamos insistindo muito com os líderes mais antigos, as gerações antigas. Você tem que preparar a sua sucessão. Você não pode esperar morrer para depois deixar aí as coisas enfim, de qualquer jeito, não é? E a inclusão da nova geração. Nós precisamos achar meios de incluir a nova geração, todos esses artigos, fizemos um fórum em agosto, reunimos os artigos produzidos para serem apresentados no fórum, e fizemos um livro, lançamos esse livro no CBM, distribuímos aí fartamente, todo mundo que participou levou um exemplar, e também fizemos. Eu lancei um ensaio, está disponível, sobre novas gerações, começando de 1900, ou seja, todas as gerações do século passado até as primeiras gerações desse século. E também nós fizemos uma oficina justamente sobre o que demanda nós passarmos para a nova geração, essa nova geração, sua cultura, seu estilo, seu pensamento, como é que nós podemos trabalhar para que essa geração possa assumir as responsabilidades do ministério, ah, dentro dos dons que Deus deu a essa geração, dentro daquilo que o Senhor fez com essa geração. Então, essas são uma pincelada básica. Eu quis principalmente me concentrar sobre o maior desafio, que são essas influências mundanas do materialismo, do secularismo e do humanismo. A igreja é mais humanista, ela é mais secularizada, ela é mais materialista do que ela já foi no passado, e isso traz essa crise vocacional. Também dizer que eu confio na pregação da palavra em um ambiente de busca da presença de Deus, de um ambiente mais espiritual, para nós corrigirmos essa crise vocacional. E também que nós estamos, assim, firmemente trabalhando junto com outras agências e conversando, estabelecendo diálogos, esperneando de todas as formas para que a gente possa ver essas duas coisas acontecendo. De um lado, sucessão ministerial, e de outro, inclusão. Eu vou chamar de inclusão juvenil, que sou meio obsessivo com forma, então eu dei um adjetivo só. Então, para sucessão, agora estou dando um só para inclusão. Então, fica inclusão juvenil, mas seja entendido como a inclusão das novas gerações, ok? E dizer também que eu estou fazendo por onde, né? Metade do meu time é 30 a menos. Então, dos nossos missionários da AME, 30, aliás, 50% tem menos de 30 anos, o mais novo tem 19, já é missionário há um ano já. Então, a gente está entregando responsabilidade para os mais jovens e fazendo eles andarem juntos com os mais velhos e fazendo as coisas acontecerem. Então, é isso aí. Que maravilha, é isso que a gente quer, caminhar junto, né? E essa é uma característica também da nova geração. Por termos tanta informação, a mentoria, o sentar e ouvir, a mesa, a comunhão, ter uma espiritualidade saudável, desenvolver isso é muito potente para nós. E é o que a gente tem buscado, né? E eu digo aqui também em primeira pessoa. Então, muito bom poder te ouvir, José, poder entender também os desafios que a gente tem enfrentado. Então, a gente destaca, sim, as qualidades da nova geração, mas também reconhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, coisas que a gente tem que lidar enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto povo que vai cumprir a grande comissão também, né? Então, foi muito bom poder te ouvir. Ah, tinha uma outra coisa que eu ia comentar, que é essa questão da sucessão, né? A gente enxerga na palavra de Deus tantos exemplos. Enquanto você falava, eu lembrei de Paulo com Timóteo, eu lembrei de Moisés com Josué. Então é bíblico a gente ter uma liderança que gera sucessão, que deixa permanência, né? Que deixa um legado ali em forma de pessoas, em forma de liderança. Então é muito precioso pensar nisso também, de como que nós não possuímos um cargo, a gente está. E isso pode ser mudado, né? Isso não define também quem nós somos.
E essa é uma grande questão para a nova geração também de identidade, firmar sua identidade naquilo que faz. E a gente sabe que não é esse o caminho. O Senhor nos escolheu porque somos filhos. Ele nos ama porque somos filhos e não porque fazemos algo ou deixamos de fazer. Mel, a gente quer te ouvir também. Como que a gente conecta tudo isso com a tecnologia? Que desafio! Fala um pouco para a gente também, então, como que a inovação e o uso das novas ferramentas tecnológicas vão nos ajudar e têm nos ajudado no avanço da obra missionária? A gente Boa, quer ouvir você. boa. Essa pergunta é muito boa, porque. E aí eu acho que a gente vai ter que desmistificar algumas coisas, né? Porque eu acho que a internet ainda hoje ela não é muito bem vista quando a gente junta o evangelho com a internet. Às vezes a gente ainda tem um receio, e eu super entendo o receio, eu já tive esse receio, e tipo, às vezes o receio vem até hoje, porque às vezes você para pra pensar, você olha assim, a internet sempre ela vem na nossa cabeça, a princípio, a primeira coisa, como um vício, uma coisa ruim. E de fato, às vezes a gente não sabe usar e a gente trata isso como algo muito ruim e ela se torna algo ruim na nossa vida. Então, ao invés de a gente usar algo a nosso favor, a gente simplesmente tira isso da nossa vida, e aí, no fim das contas, a gente está perdendo mais uma oportunidade, ao invés de conseguir agarrar essa oportunidade. E aí eu queria trazer uma pesquisa para vocês, para não ficar só falando da minha boca aqui, mas eu quis trazer algo mais certeiro, que realmente foi uma pesquisa que rolou no Reino Unido. Foram mais de 4.000 pessoas que foram entrevistadas, e é uma pesquisa do Talking Jesus. Depois, se alguém quiser procurar. A pesquisa ela fala que 33% dos não cristãos estão abertos a uma conversa sobre fé, 26% recorrem ao Google quando tem alguma dúvida espiritual, 22% preferem conversar com um cristão que já conhecem, e 16% dos jovens adultos, aí a gente falando de 18 a 24 anos, eles exploram a fé por meio de conteúdo em vídeo. Então, assim, não é que a gente está falando que a internet pode ser legal, tipo, é fato, né? Ela é algo que está na nossa vida, e se a gente pesquisa qualquer doença e remédio na internet, tô com dor de, sei lá, no olho, o que que eu tomo? Você vai no chat GPT, cara, é a mesma coisa quando trata de fé, quando trata de qualquer coisa. Então, a galera tem usado sim esse espaço, e aí é muito voltar para a gente, como cristão, nós como temos esse conhecimento, a gente tem a palavra, a gente tem esse desejo de fazer com que as pessoas saibam, conheçam o evangelho, como a gente tem usado esse campo também. E uma coisa muito importante quando a gente fala de internet e tecnologia e missão é que uma coisa não substitui a outra, né? A gente precisa olhar para a internet como parte disso, né? O digital ele nunca vai substituir a igreja física, nunca. E a CV acredita fielmente nisso. Ela não veio para destruir a igreja, muito pelo contrário, a gente vem para trabalhar junto com a igreja. E o essa jornada com Jesus e com a comunidade de fé. Então, muitas vezes a pessoa ela encontra uma igreja, pô, foi pela internet, né? Foi, sei lá, pelo YouTube da igreja, foi porque ela pesquisou no Google alguma coisa, foi porque ela viu o conteúdo, apareceu para ela um conteúdo interessante. E isso ela começa a conectar. Então, é a gente também entender que o nosso objetivo como igreja, como cristão, ele não pode ser preciso de mais likes, eu quero mais seguidores, ou coisas do tipo, né? É a gente, de fato, criar uma interação muito significativa que possa levar as pessoas para mais perto de Jesus. E a gente na CV, a gente trabalha muito com isso, assim, a gente realmente acredita que o digital ele veio para somar com aquilo que já vem existindo, com o que Jesus já fez há muito tempo atrás. A gente não está criando uma nova roda, mas a gente está entendendo para onde o mundo está vindo e como a gente consegue somar com tudo isso, como que a gente consegue, como igreja, como organizações, como cristãos, como que a gente consegue usar essa potência máxima na nossa mão para continuar fazendo com que a grande comissão aconteça, né? E aí eu quero contar uma história para vocês, muito sobre isso, né? Uma história que aconteceu com um missionário da CV na Somália. Ele um dia recebeu uma mensagem de uma mulher que ela estava tendo vários sonhos
com Jesus, tipo, era sonhos que Jesus tava sempre chamando ela pelo nome. E aí, entre parênteses, a gente tá falando de Somália, um país mega perseguido, um país super perigoso, onde qualquer contato que essa mulher tivesse pela internet, alguma coisa assim, se descobrissem, cara, morte ou qualquer coisa ruim podia muito acontecer com ela. Então, fechando esse parênteses, aí ela estava sonhando sempre, muitas vezes por isso, com isso, né? Jesus chamando o nome dela e ela, tipo, tava sempre num lago, num lugar bem calmo, assim, né? E aí um dia ela catou e foi atrás disso, porque ela não tinha resposta em lugar nenhum, ela não conseguia entender, aquilo não fazia nenhum sentido para ela. E aí ela começou, foi para a internet caçar a resposta. E aí nessa ela caiu num conteúdo da CV. E nesse conteúdo da CV ela entrou em contato com a nossa organização, fez um comentário lá, escreveu. E aí os nossos missionários que estão na Somália e na CV como geral daí, a gente tem muito na nossa cabeça que a gente precisa ser muito intencional com aquilo que a gente tem na internet. Então a gente produz conteúdo não para a gente só jogar o conteúdo lá e Deus vai fazer. Mas a gente quer se conectar com essas pessoas, como eu falei, a gente realmente ter essa conexão com as pessoas. Então, quando ele recebeu essa mensagem, ele sabia de todo esse cenário que eu contei para vocês, dessa perseguição, dessa problemática, desse perigo, mas ainda assim ele foi totalmente cauteloso, como ele foi ensinado, como a gente tem que fazer, mas ele conseguiu ter uma conversa com essa mulher. E no meio dessa conversa, claro que ele começou a falar de João, né? Sobre João, eles começaram a ler João juntos e tudo mais. Mas aí nesse meio ela, tipo, sumiu. E aí, óbvio que o cara achou que ela, cara, cataram, ela descobriram, enfim. E aí ele ficou, tipo, é isso, né? Não tem muito o que fazer também, né? Ele não podia querer ligar ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa, porque podia ser pior ainda. Então ele ficou na dele, orando, mas aí depois de um tempo ela voltou e disse que ela tinha. Os pais dela tinham tomado o celular dela por outro motivo, enfim, mas ela tinha conseguido recuperar o celular e voltou a conversar com ele. E foi nessa que ela se converteu. Então, assim, é a gente entender que o digital e a tecnologia, ela pode e ela deve e ela vai tomar conta do nosso mundo, assim, de uma maneira ou de outra, mais rápido ou mais tarde, e ela tá aqui hoje, e a gente pode ser, ao invés de a gente, como igreja, sempre tentar apagar o fogo, a gente pode primeiro trazer uma resposta. Então, ao invés de a gente talvez ficar esperando com que alguma coisa ruim aconteça para a gente precisar usar a internet para reverter isso, a gente pode fazer o contrário, o caminho contrário. A gente pode usar primeiro a internet para a gente não precisar apagar nenhum fogo, mas a gente usar isso como principal meio é, de fato de alcance para essas pessoas, né? E a gente tem feito muito disso aqui. A gente tem criado conteúdo, uma das nossas coisas, faz várias coisas como você vê, mas uma delas é a gente criar conteúdo. E quando a gente fala sobre inteligência artificial, ela tá aí para isso também, né? A gente, se vocês depois procurarem o Instagram da CV e principalmente do ISIS, vocês vão ver, acharem vídeos lá. Tem um vídeo que a gente postou, que é um vídeo num aviãozinho, tal, uma animação. E essa animação foi 100% AI, assim, tipo, 100%. E se você assiste o vídeo, você não acha que é AI, assim, tipo, pode ser uma coisa ou outra, mas ela tem música, ela tem imagem, ela tem voz, e até a voz foi AI, sabe? Então não é que a gente teve zero trabalho com pessoas, assim. E aí vem uma outra parte legal da tecnologia e a AI quando a gente usa, que esse vídeo especificamente ele foi criado com não uma AI só, né? Isso é uma coisa importante da gente falar. Não existe uma AI que faz tudo ainda. Mas a gente tem que usar vários meios, né? Mas ainda assim, o cara que fez do nosso escritório, ele usou algumas, acho que umas cinco diferentes, num total custou R$ 0. Então, assim, ele fez tudo isso conseguindo fazer naquele tempo de teste, né? Então, ele criou um vídeo para isso. E mesmo se a gente paga alguns recursos de AI e tudo mais, ainda assim, quando a gente coloca na ponta do lápis, vai ser muito mais barato do que se a gente, por exemplo, precisar de fato contratar alguém para gravar um vídeo, ou às vezes, sei lá, a igreja tem um desejo de alcançar tal lugar, mas, cara, ela não tem gente o suficiente para mandar para lá, sabe? A gente tá com esse déficit de pessoas que a gente realmente consegue enviar as pessoas, seja para outro lugar do mundo,
seja para o nosso lado aqui, seja internamente, às vezes a gente tem esse déficit. Então, a gente usar também, a gente vê a internet como uma possibilidade de ajudar a gente nesse ir de fato, e é mais barato, é mais prático, continua tendo um trabalho humanizado por trás, porque não é robô que está fazendo isso, somos nós ainda que estamos utilizando a internet e a gente ainda domina ela. Então é a gente entender como que a gente consegue se antecipar e entender que o digital ele pode ser muito valioso para somar com aquilo que a gente já está fazendo. Então, eu vou bater nessa tecla de novo, né? Que o digital ele não substitui, não é uma nova coisa que veio para acabar com tudo aquilo que já foi feito, jamais. É a gente somar com tudo isso que está acontecendo hoje. É como a gente consegue agregar esse fator mega importante da nossa vida hoje que a gente está, como eu falei no começo, a gente está aqui no digital hoje, né? Se não fosse o digital hoje, a gente não ia estar tendo esse encontro super valioso que a gente está tendo com várias conversas, várias ideias, várias visões. Então, é como a gente consegue se antecipar usando essa ferramenta, essa tecnologia a favor do avanço do reino de Deus. É, e é isso que a CV tem feito, é isso que a gente tem trabalhado, é sobre isso que a gente tem lutado, assim, em conseguir fazer com que, de fato, não só as igrejas, mas nós cristãos, indivíduos, assim, a gente consiga usar isso de uma maneira melhor, né? E às vezes também quando a gente fala de evangelismo, tem muito cristão que tem um receio, né? E eu falo por conta própria. No meu começo não era assim, tipo, vamos evangelizar. Eu tinha vergonha pra caramba, eu não sabia como começar uma conversa e tudo mais. Então a gente traz também várias dicas de como a gente consegue usar o digital para isso, porque às vezes também ajuda, né? Facilita. A gente não tem um contato pessoal logo de cara no começo. Então isso às vezes facilita um pouco a como a gente consegue iniciar uma conversa para a gente trazer isso para o pessoal depois, né? Então, basicamente é isso e que a gente tem feito com a internet e a missão, assim. Legal, Mel. É tão bom poder saber que existe uma organização que pensa isso, né? Às vezes a gente pode olhar para a CV e pensar assim, nossa, que visionário. Mas na verdade não, gente. A CV não tá à frente do seu tempo, ela tá no seu tempo. A gente está vivendo isso enquanto sociedade, um avanço da tecnologia, o avanço da inteligência artificial, e a CV não está atrasada. A CV está vivendo esse tempo e está trazendo ferramentas que são muito abençoadoras. A Mel contou essa história desse missionário da Somália. E eu também, pessoalmente, já usei muito vídeos da CV para evangelizar junto com a Cru numa expedição digital que eu nem sabia que isso era possível. Mas é o famoso catacrente de procurar na universidade pessoas que podem ser cristãs naquele ambiente, podem nos representar. Então, olha o poder da internet. Isso é realmente incrível. E de se desfazer, né, Mel, do início do seu discurso, como você falou, desses preconceitos e dessas ideias que a gente tem errada são muito importantes. É esse primeiro passo. Então, para de olhar a internet como um empecilho. Na verdade, ela é uma ferramenta poderosa para a expansão do evangelho, para te levar onde talvez nenhum passaporte ou avião te levaria. E isso é incrível. Gente, que legal conversar com vocês. A gente está começando a caminhar para o final. Como eu coloquei aqui, pessoal que está ouvindo, se está surgindo alguma dúvida específica sobre alguma das falas que vocês ouviram aqui, vocês podem usar o chat para perguntar. E agora, nesse finalzinho, para a gente encerrar toda essa nossa discussão aqui, a gente quer entender e ouvir de vocês caminhos de envolvimento. Então, como que a gente pode se envolver mais com as organizações de vocês? Então, eu gostaria que cada um de vocês apresentassem recursos e oportunidades para aprender e servir na área que a gente falou hoje, conversou hoje, seja enquanto indivíduo, ou enquanto organização, ou ainda como igreja, né? Muitos aqui têm uma atuação ministerial nas suas igrejas, com jovens, adolescentes, com a nova geração, por isso que estão aqui também. Então, como que vocês conseguem nos auxiliar nessas demandas? E também como que a gente pode atuar na inovação e no envolvimento das novas gerações em missão. Então, são duas partes da pergunta. Como que você consegue envolver a gente na sua organização? O que que a sua organização tem para oferecer? E como que a gente inova e envolve a nova geração na missão de Deus? Certo? Felipe, então começa aí contando pra gente como que a Tim pode nos ajudar Opa, nessa trajetória. vamos lá. Bom, só apresentando um pouquinho, a TIM, ela
é uma missão, uma agência enviadora e mobilizadora. O nosso foco é com povos com pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. É só partindo desse pressuposto, né? Vamos lá. Como que a gente pode servir a igreja local, né? É, Você pode ter essa parceria de ter mobilizadores dentro da sua igreja local ou você ser um mobilizador da team na sua região. Várias agências fazem isso. Isso é uma boa ferramenta para um vocacionado começar a ter interesse e conhecer agências. As agências precisam de voluntariado em diversas áreas. Uma das áreas é a mobilização. Uma das áreas, como a Mel falou muito bem, é a área digital, que é muito útil. Aliás, sua pesquisa, a pesquisa que você comentou, tá perfeita, porque hoje pela manhã eu tenho um aluno de ensino médio, lá na Capela do colégio, que ele falou exatamente isso. Olha, eu estou tirando umas dúvidas aqui da Bíblia, Evangelho, como ser um bom cristão, mas não está dando muito certo, não. Eu preciso tirar umas dúvidas com você também, capelão. Como que eu posso? Então, é exatamente o que você comentou, né? Digital é tão importante, é tão útil para o campo, mas nunca vai substituir ou competir, né, com o presencial, né? São ferramentas muito importantes, uma não anda a outra, né? Então, falando isso, se você tem expertise na parte de artes, na parte de vídeos, nessa parte de IAs mesmo, sirva uma agência missionária. Sirva a Team Brasil, a gente está aqui para isso. Mas outras agências, reino de Deus, né? Não tem como a gente só falar da Team Brasil. A Team Brasil, a gente vai ter várias atuações, várias frentes. Conte conosco, converse conosco, mas as igrejas, as agências missionárias precisam de investidores, precisam de mantenedores. Sim, agências missionárias também precisam de mantenedores, né? Agências missionárias também precisam de voluntários em diversas áreas. Se você, mas eu sou da área de finanças, eu não sei como servir uma agência. Meu querido, se você trabalha na área de finanças, você pode ser uma agência nessa área. Eu trabalho na parte jurídica. Bem-vindo ao clube. Vamos lá, meus queridos. Sirva agências. Olha, acho que a fala seria o que que eu não posso fazer, né? Porque há muita coisa que se pode fazer nas agências. Tínhamos, especialmente, a gente tem a necessidade de voluntários em diversas áreas que a gente pode conversar depois. Obrigado, Gustavo tá postando aqui no chat o nosso Instagram. Valeu, mano. E o nosso foco, por exemplo, em 2025, é fazer uma doação maior de uma específica área, que é Ásia Central, uma porção norte lá do Oriente Médio, que é uma baita de uma área muito desafiadora. Tem nessa porção, a gente vai ter Afeganistão, Azerbaijão. No Azerbaijão mesmo, historicamente, tiveram muitas guerras com armênios, e para eles é sinônimo, armênio e cristão. Então, um azeri comum vai pensar o quê? Um cristão inimigo, porque foi inimigo de guerra da Armênia. Então, é muito complexo a gente quebrar essas barreiras. Há pouco tempo eu estava no Vietnã, ainda hoje tem barreiras por conta da guerra do Vietnã, que era visto semelhança, né, sinônimo norte-americano com cristão. Então, o que a gente pode servir nas agências, você jovem, né, você dessa nova geração, você pode servir muito com voluntariado, você pode entender qual é o processo de candidatura a ser o voluntário ou a ser missionário dessa agência, e ao conhecer, você se preparar. Hoje à tarde eu estava conversando mesmo com uma família incrível, que eles falaram assim, mas Felipe, pela nossa lógica, a gente só vai ter possibilidade de ser missionário daqui 2 anos. Eu falei assim, olha que bênção. Vocês têm 2 anos para aperfeiçoar o inglês, começar a estudar um pouco a língua local, preparar sua família muito bem, estruturada no cuidado missionário, e vocês já irem para o campo com todo esse respaldo, esse preparo, uma equipe de apoio estruturada. Então, é muito bom isso, né? Então, não pense que, mas ainda não é o tempo. Poxa, foi tão incrível a fala do José Bernardo na AME, tem um missionário com 19 anos, e há um ano sendo missionário. Imagina que testemunho maravilhoso desse jovem. Fala assim, olha, eu gastei a minha juventude sendo missionário. Né? Como é bom isso, e até no conceito da integridade, né, da missão e de missionários mais íntegros também, na questão da sua qualidade como missionários. Imagina isso, como é bom isso. Né? Então,
quanto a caminhos. Olha, conheça as agências, conheça as necessidades, conheça o foco das agências. Como eu comentei, ao apresentar time, nosso foco com povos com pouco ou nenhum acesso. Não, Felipe, meu foco não é esse. Meu foco acho que é no Brasil mesmo. Vai conversa com o pessoal da CV, conversa com o pessoal da AME. Olha, evangelização com a igreja local, servir a igreja local, como a Mel comentou, né? No começo, como a gente fica, né, cheio de dedos, com dúvidas, como pegar o evangelho, como evangelizar, mas quando a gente começa a exercitar esse evangelizar, esse discipular, olha, e é muito importante isso, né? E eu estou sendo bem sincero com as minhas intenções, é muito importante o missionário que vai para o campo ter tido uma boa bagagem, uma boa experiência no seu país, na igreja local. Ah, você quer atravessar o oceano, atravessar o mundo para o reino de Deus? Glória a Deus, meu querido, mas primeiro atravessa a sua rua, atravessa o seu bairro, sirva a sua igreja local. Porque senão você vai chegar para o seu pastor e falar: Pastor, eu assisti lá a live do Vocari, agora eu tô tocado, eu vou viajar o mundo. E daí o seu pastor vai pensar: Mas peraí, você vai viajar o mundo fazendo o quê, meu querido? Porque se você for viajar o mundo fazendo o que você faz aqui na igreja local, lascou. O mundo de lá não precisa de um desses, não. O mundo de lá precisa de um discípulo de Jesus. Um cara que vai entender. E nisso, meu querido, sua igreja vai entender o seu chamado. Porque ao serviço da igreja local, seu pastor, sua igreja. Sabe, é maravilhoso. Eu posso dar esse testemunho de quando eu falei com a minha tia, meu tio: Olha, eu vou estar integralmente em missões e tal. A resposta deles foi: Ah, vá. Não me diga, que novidade que tem. Porque eles já sabiam que isso ia acontecer, já viram isso na minha vida, né? Então, ter essa questão do respaldo da família, da igreja local, e você ir para o campo mesmo, glória a Deus, vá para o campo, se prepare, se empenhe, dê o seu melhor. Mas antes, meu querido, faz a lição de casa, né? Faz na sua igreja local, faz na sua cultura. Não tem choque cultural aqui, meu querido. Você vai aprender muito aqui, discipular, evangelizar, e esse aprendizado vai ser muito útil para lá. Bom, é isso. É isso aí, a igreja e a nossa comunidade de fé valida o nosso ministério, né? Isso é bíblico também. E vai acontecer de forma natural. Então, se envolva com a sua igreja local, é o primeiro passo, né, Felipe? E depois as coisas vão acontecendo quase que de maneira natural. José Bernardo, a gente quer também ouvir você, enquanto ama evangelizar, quais são os recursos e oportunidades que vocês têm e como que a gente nova envolve a nova geração. Isso vai ser complicado. Eu acho que eu vou falar de três possibilidades primeiro, para dar um espaço, porque depois eu vou repetir tudo que o Felipe falou, então, então dá tempo de vocês esquecerem um pouquinho e eu parecer um pouco original. Tenho três possibilidades práticas aqui na nossa agência missionária, na AME. Ela é uma agência de mobilização, nosso trabalho constantemente é impulsionar a igreja, insistir para que a igreja cumpra a sua missão de comunicar o evangelho a todas as pessoas, e isso envolve trabalhar com vocacionados, envolve projetos de motivação para as igrejas que estão desanimadas, treinamento, capacitações diversas, suprimento com materiais, com recursos. Então, a gente milita nessa área da mobilização. Quando finalmente a pessoa diz se eu quero ir ou a igreja quer enviar alguém, nós vamos inclusive assisti-la e encontrar aquela agência enviadora que melhor se adequa, melhor se adequa àquela vocação, aquele chamado da igreja e das pessoas que ela quer enviar. Então, a primeira oferta que eu quero fazer para vocês é o nosso grupo de vocacionados. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que é onde a gente inicia, eu pus aí, é onde a gente inicia o nosso serviço para vocacionados. Então, nós vamos sempre aí ter programas novos, recursos, desde um devocional instrutivo, passando por materiais, por livros, por recursos, conferências, cursos que a gente pode estar, e muita conversa, muito aconselhamento, muita responder dúvidas e assim por diante. Então, esse é o grupo Vocação e a gente, então, quer disponibilizar para a gente
para estarmos conversando. Eu, vários outros missionários, interferimos com o grupo, nos relacionamos com o grupo o tempo todo, respondendo, ajudando, conversando. Então, estamos à disposição. Segunda coisa que quero oferecer é a Escola Ergates. Eu falei um pouquinho dela, tem 2.000 horas de teologia bíblica com ênfase em discipulado. É um programa bastante interessante, porque ele é um programa muito interativo, ele é heurístico, é empírico, ou seja, a gente usa uma metodologia bastante interativa, relacional, uma metodologia da descoberta, do desenvolvimento de habilidades e não apenas de conhecimentos, desde habilidades para exegese, para hermenêutica do texto bíblico, como também essa coisa profunda da aplicação a qual a teologia bíblica chama insistentemente. E depois, mais 6 meses no campo, a gente envia o grupo sempre para uma região de baixa presença evangélica, então sempre é um sertão aí qualquer, um sertão nordestino, um sertão amazônico, enfim, alguma região onde haja baixa presença evangélica, justamente para usar, principalmente usar o discipulado como ferramenta de abordagem e também de cuidado, de pastoreio, de confirmação da fé das pessoas. Então, quero também convidar, se há pessoas interessadas na nossa escola, a gente também tem a oportunidade para um casal de missionários para essa escola. A gente está esperando casal que possa viajar. A gente vem mantendo sempre monitores solteiros para esse grupo, mas agora a gente está querendo formar um casal de missionários que possa fazer um trabalho um pouco mais amplo no cuidado missional. Então, estamos orando por isso, e só fiz meu comercial aqui. E, finalmente, o Cultivar. O Cultivar é nosso programa para trabalho voluntário. Então, os dois anteriores, Vocação e a Irgates, são serviços que a gente presta à igreja, mas o Cultivar é para justamente organizar os nossos voluntários. Então, se você deseja ser voluntário, e como o Felipe falou, bastante voluntário, uma missão de mobilização, vai desde a área financeira, passando pela área de marketing, pela área. Então, todas essas áreas, tudo isso. É interessante que a nossa missão, bem poucos missionários têm formação em teologia, por duas razões. Primeiro, porque a gente privilegia a teologia bíblica, então eles aprendem no dia a dia. A gente tem muitas horas dedicadas ao estudo bíblico, pela teologia bíblica para os nossos missionários. E segundo, porque a gente precisa de pessoas com formações diferenciadas. Então, nós temos gente formada em história, formada em relações internacionais, formada em publicidade, em cinema e televisão, em tudo. Então, a gente, e administração, vários. Então, a gente tem trabalho para todas essas categorias e os nossos voluntários seguem a mesma diretriz. Então, tá aí, a gente chama de cultivar esse programa, e é um programa que visa dar ao voluntário não somente puxar o trabalho dele, mas também dotá-lo, dar a ele trabalhos mais, enfim, ajudá-lo de diversas maneiras no sentido de fortalecer e ajudar, né? Deixa eu ver aqui se eu coloquei o link correto. Acho que deixa eu coloquei o Instagram da AME ao invés do formulário de inscrição, ah, na Ergates, está aí, Ergates, ah, e cultivar, se eu errei, vou repetir,
E também vocês viram aí o Instagram da AME para acompanhar e ter aí a possibilidade de saber o que que nós estamos fazendo e nos acompanhar. Nós estamos almejando, sentei com o Emiliano lá no CBM, conversamos de um maior envolvimento da AME com o Vocari, então a gente quer estar mais presente dentro do Vocari. Estamos sonhando aí com um projeto conjunto, e esperando aí passar os soluços do CBM para a gente poder começar um projeto interessante com outros ministérios e um trabalho colaborativo para a gente oferecer mais recursos para vocacionados. E, finalmente, como é que ah, um jovem vai se envolver com a missão? Essa é a parte em que eu repito tudo que o Felipe falou, ou seja, você tem que começar comunicando o evangelho, tem que começar cumprindo a missão. E aí, cumprir a missão do jeito que for mais confortável, não confortável naquele sentido preguiçoso, mas com o qual você tem mais dons e mais habilidades e mais capacidade. E isso a gente pode ajudar você a descobrir qual a sua melhor forma de comunicar o evangelho, de que maneira é que você pode comunicar o evangelho ah, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu jeito. E na medida que você começar a comunicar o evangelho, começar a falar com um, com o outro, você vai adquirir experiência, você vai ver aonde você precisa se desenvolver melhor. E de repente você está no Quirguistão, como um adolescente de 16 anos que veio para a nossa escola de liderança e recebeu o chamado e começou a trabalhar em volta, e aos 22 anos entrou no Quirguistão como missionário, e está agora, nesse momento, está na Turquia, né? Casou-se com uma jovem turca e está dedicado ao trabalho missionário naquela região. Então, e assim, tipo, parece que foi de repente, mas foi uma coisa de começar a cumprir a missão aonde ele estava, e nada é mais missional do que isso, né? Ah, Todo mundo já cansou de falar isso, vocês sabem que tanto na Grande Comissão em Mateus como em Marcos, não é o ir que é o imperativo. Nos dois casos, o verbo não está no imperativo, né? Eles poderiam ser traduzidos, o auristo, no modo em que está ali, poderia ser traduzido como indo. Uma vez que você está indo, então o imperativo é discipular, o imperativo é pregar. Então, aonde quer que você esteja, por onde você esteja passando, você precisa achar seu jeito de comunicar o evangelho, né? Nem todo mundo vai ser tão arrojado, ou alguns vão ser mais delicados, alguns vão ser mais, alguns vão preferir o meio digital, outros vão preferir, enfim, alguma coisa. Eu mesmo e cada missionário da AME temos procurado o nosso jeito de falar. Eu, por exemplo, viajando e estando sempre no meio de crentes e igrejas e tudo mais, meu público principal de evangelização são os passageiros do avião ao meu lado, o pessoal de serviço dos hotéis, o garçom no restaurante, e tal. E eu criei um método de evangelização que se adequa a essa realidade, que funciona dessa maneira. E também o meio digital, que, como Melissa disse, tem sido maravilhoso poder evangelizar um tailandês sem saber falar tailandês, como eu tenho feito frequentemente, ou alguma outra cultura interessante, algum outro país diferente com quem você pode puxar uma conversa e começar um assunto e aprofundá-lo nas escrituras. Hoje eu abro aqui meu navegador e pulam aqui 5 inteligências artificiais para me ajudar a fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Então nós vemos um tempo maravilhoso onde a tecnologia pode ser utilizada também como uma parceira, uma assistente na evangelização. Então é isso. Espero que você tenha tido mais algumas ideias
do que fazer depois dessa live. É isso aí. Enquanto você está estudando, se preparando, que é muito importante também, você usa o voluntariado como um caminho para se envolver mais na missão de Deus. Eu sempre tenho falado isso para as pessoas também, como líder de voluntários no Focar e na MTB, que o voluntariado é uma ponte, assim. Então, você pode ter sempre atenção para ser voluntário em uma organização missionária como a AME, e quando perceber, vai estar completamente envolvido e no caminho para a missão, seja como missionário ou como profissional. Bom, Mel, agora a gente quer te ouvir também. Como que a CV pode ajudar a gente, então, com recursos e oportunidades? E qual que é a visão de vocês para inovar e envolver a nova geração na missão de Deus? Boa. Fiquei por último, né? Daí eu vou ter que repetir tudo de novo. Brincadeira. Não vou repetir, não, porque todo mundo já entendeu, né, pessoal? Uma coisa, se não entendeu, tá ruim. Brincadeira, falando sério, como a CV, o que a gente gosta de entender que como a CV consegue ajudar e como você consegue se envolver com a CV é simplesmente somando com aquilo que a gente já está fazendo. Então, é usando aquilo que a gente está disponibilizando. A Tainá falou aqui que ela já usou vários vídeos da CV para compor aquilo que ela já estava fazendo. Então, saibam que a gente tem bastante material disponível no nosso site da CV mesmo. Vocês podem acompanhar o Instagram da CV Global, podem acompanhar também bastante o ISIS. Eu não sei se muitos de vocês conhecem o ISIS, mas ele foi mais conhecido aqui no Brasil. Quando a CV veio para o Brasil, ele veio primeiro como ISIS. E hoje a gente está com um aplicativo, depois ele parou e hoje a gente relançou um aplicativo bem diferente do que era. E eu vou super recomendar que você baixe esse aplicativo. Eu vou deixar aqui o site para você conseguir baixar ele porque é um aplicativo mega intuitivo e que tem muitas ferramentas dentro dele para te ajudar a como você começa uma conversa, a como você usa os materiais que a gente disponibiliza ali de vídeos para compartilhar com as pessoas. A gente tem mini cursos também muito bons que ajudam, principalmente se você está pensando para ir pensar em outras culturas, alcançar outras culturas. A gente tem alguns mini cursos específicos sobre culturas, muçulmano, ateu, essas outras questões assim. Como você consegue alcançar esse público, como você consegue falar, como você consegue compartilhar a sua fé com essas pessoas que é algo muito interessante porque traz para a gente alguns insights de como a gente pode ser, pode falar da nossa fé sem também invadir, sem também desrespeitar e sem perder a pessoa, né? Porque às vezes a gente tem muito medo disso, assim, como que eu vou falar para essa outra pessoa sendo que eu vou perder amigos, né? Às vezes a gente cai nessa amizade, vou perder a amizade ou vou manter a amizade, né? Então a gente está bem ligado nisso, bem preocupado nisso e querendo ajudar mesmo, de fato, você a conseguir utilizar desse meio para iniciar e dar um pontapé aí, começar algumas coisas através da internet, né? E acho que é interessante a gente pensar quando a gente pensa em digital e a gente pensa em internet, não necessariamente não se fecha exclusivamente em redes sociais, sabe? O digital ele é muito mais do que rede social. A gente falando de Brasil, principalmente. O WhatsApp, eu acho que ele ganha de qualquer rede social que existe. Porque todo mundo tem o WhatsApp. Você não tem Instagram, mas você tem o WhatsApp, entendeu? Você não tem uma conta no TikTok, mas você tem o WhatsApp. Então, use também, pensa como você consegue usar. A gente tem alguns cursos também dando dicas de como você consegue usar essas redes sociais para, de fato, falar do evangelho, começar a cultivar uma conversa, fazer um discipulado, enfim. Então, à primeira vista de fato fazendo parte daquilo que a gente tem disponibilizado, a gente tem entregado tudo na CV, CV e SIs é 100% gratuito. Então, os vídeos que estão disponíveis, os cursos que estão ali, o aplicativo que está ali, tudo é 100% gratuito, não paga nada, não tem direito autoral, é simplesmente uma visão que Deus deu para o nosso fundador lá atrás de que a gente precisava somar com a igreja e com o cristão e ajudar de alguma maneira a fazer com que as pessoas pudessem pregar e discipular e fazer com que o evangelho fosse de fato compartilhado, né?
E aí, para encerrar em relação à CV, eu quero fazer um convite específico. Nessa semana agora, dia 6, na quinta-feira, a gente vai ter um evento da CV específico falando sobre, o nome do evento é Digital Day. Então, é literalmente falando como a gente consegue combinar missão e tecnologia a favor do avanço do reino de Deus. Também é um evento que vai acontecer presencial em Londres, porém ele vai ser transmitido, vai ser legenda também, vai ter legenda ao vivo. E para a gente já vai ser aqui de manhã e é gratuito também. Pode ser que você não consiga fazer online, porque eu entendo, sei lá, esse trabalho, estuda, enfim, outros compromissos. Porém, entretanto, contudo, eu super indico que você se inscreva, porque as sessões serão gravadas e elas serão disponibilizadas para todo mundo que se inscreveu. Então, se você se inscrever e você não conseguir assistir online, tá tudo bem. Você vai receber depois todas as palestras pelo seu e-mail, para você poder assistir isso em primeira mão depois, de quem não conseguiu participar online. Mas se você puder participar online, quiser participar, super encoraje, porque vai ter oportunidade de fazer perguntas, a gente vai ter uma galera ali sendo host da galera do evento online, né? Então, os palestrantes que vão estar ali, eles vão estar conversando com a gente no online também, então vai ser bem interessante, vai ser bem interativo e vai te dar vários e vários insights de como você consegue utilizar a tecnologia para esse fim específico. E só sendo redundante também, gente, ninguém aqui que está na missão hoje começou do nada, foi do nada. A gente entende o chamado que Deus deu para cada um de nós, mas a gente precisa ter uma ação agora para que você possa chegar onde Deus quer te levar. É sempre uma jornada, nunca é uma mágica, do nada você tá em algum lugar, do nada fechou o olho, acordei, tô lá, ou fechei o olho, hoje eu sou o maior evangelista do mundo. É sempre uma jornada que a gente precisa ir diariamente se entregando e renovando aquilo que a gente tem no nosso coração, se entregando para Deus diariamente, pedindo para que Ele use a nossa vida diariamente. Cria oportunidades, dê oportunidades para que a gente realmente possa ser usado por Deus, independente de onde a gente estiver, independente do recurso que a gente tiver, mas que a gente seja criativo o suficiente, que a gente seja obediente o suficiente para a gente de fato conseguir fazer com que mais e mais pessoas saibam quem é Deus verdadeiro, quem é o Jesus verdadeiro, que a gente realmente acredita e que a gente espera que essas pessoas também tenham essa mesma experiência que a gente tem, né? Então, sejam intencionais. Eu até anotei aqui, acho que a palavra que a gente pode sair daqui dessa noite é intencionalidade. Então, seja muito intencional em tudo aquilo que você fizer, seja muito intencional em tudo aquilo que, principalmente na sua oração, seja muito intencional aquilo que você está pedindo para Deus, aquilo que você deseja realmente do fundo do seu coração, mas todas as conversas que você tiver, todos os relacionamentos que você tiver, todas as oportunidades de estudo, de trabalho que você tiver, cara, seja intencional em de fato lembrar de que o nosso objetivo aqui, enquanto a gente está aqui cristão na Terra, é fazer com que o nome de Deus seja glorificado e seja conhecido por onde quer que a gente vá. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, que a gente se vê mais. Se vocês quiserem também saber mais sobre a CB, como que vocês podem usar mais da gente, a gente às vezes faz também bastante workshop e oficinas online ou presenciais também. Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato direto pelo Instagram, que provavelmente vai ser eu que vou responder. Então a gente pode combinar de fazer alguma coisa juntos também. A gente está disponível, a gente existe para ser esse facilitador e somar com vocês, organizações, igrejas e indivíduos cristãos assim mesmo, tá bom? Então contem com a gente nessa jornada aí. Baita dica, hein, Mel? Obrigada por compartilhar com a gente. Não perde, se inscreve logo, acessa o site, salva aí. Isso é realmente uma ferramenta abençoadora, assim. A CV tem abençoado a igreja, tem dado ferramentas. Então, não perde esse contato de vista. Chegou a hora das perguntas, a gente está caminhando para o final. Então, se você tem alguma pergunta que você segurou ela aí, coloca agora no chat. Ou então, abre o seu microfone, e fala com a gente. Pode perguntar, pode direcionar a pergunta para algum dos nossos convidados. Esse espaço, esse tempo é de vocês, a gente também quer te ouvir. Para quem deseja atuar nos menos alcançados no Brasil, em curto, médio prazo,
Qual seria a agência mais indicada? Alguém quer responder essa pergunta? Acho que você pode responder, José. Bom, eu acho que para isso você vai precisar primeiro definir qual dos grupos não alcançados você deseja alcançar. Então, orar bastante sobre isso, contemplar os 8 grupos não alcançados. A AME acrescentou mais dois, né? Principalmente o último que a gente acrescentou, que são os neurodivergentes. Então, os neurodivergentes é um grupo que a gente precisa olhar com muito carinho. A gente tem conseguido desenvolver algumas ferramentas e outros também parceiros têm se desenvolvido. A AME, como agência mobilizadora, nós estamos sempre procurando projetar as agências que trabalham com os grupos menos alcançados, divulgar, fazer. Então, se você estiver andando com a gente, ou se você buscar orientação com um dos nossos missionários, ele vai te apontar agências que trabalham em cada área. Mas, praticamente, você vai encontrar agências que trabalham com um grupo e não com os outros. Então, há agências que trabalham com quilombolas, agências que trabalham com indígenas, agências que trabalham com ribeirinhos. Então, para poder apontar para você um grupo menos alcançado, eu diria que tudo começa com bastante oração, principalmente oração intencional, repetindo aqui a Melissa, ter bastante intencionalidade na sua oração, orar pelos grupos menos alcançados, dizer, Senhor, tem gente que ainda não ouviu no meio de tanta igreja, no meio de tanto evangélico, então como é que a gente faz? Eis-me aqui, estou à tua disposição. E aí o Senhor vai começar a te orientar para um grupo, um determinado grupo, e de repente, então, você pode, quem sabe, fazer uma viagem missionária, se aproximar daquele grupo, enfim, gastar um tempo experimentando, sabendo, até que essa convicção de qual é o teu chamado, para que o Senhor está te chamando, ela vai emergindo. Então, eu diria que o primeiro de tudo é começar orando bastante, e andar, por exemplo, próxima da MTB e das atividades da MTB ou de uma agência missionária de mobilização como a AME, que trabalha justamente divulgando os 10 grupos, trabalhando, trazendo consciência, fazendo pesquisa ou promovendo pesquisas secundárias, enfim, é uma boa maneira de você começar. Eu quis falar porque justamente é algo que a gente está vivendo todos os dias e há uma distância muito grande entre um grupo e outro. Então, não dá para você pensar, quero trabalhar com os grupos menos alcançados. Você vai precisar de ter um direcionamento mais claro, uma direção mais direta para isso. A não ser que você queira trabalhar com a gente com mobilização. Aí você vai promover todos os grupos ao mesmo tempo. Mas se você pretende trabalhar com a evangelização desses grupos, então você vai precisar decidir com que grupo você pretende trabalhar. Bacana. Um dos segmentos menos alcançados são os surdos. E eu queria aproveitar, inclusive, essa oportunidade para agradecer de maneira especial a Doralice, que durante toda a nossa chamada fez a interpretação em Libras, e isso é muito legal. É a iniciativa do Vocari da MTB justamente para promover a acessibilidade para um dos segmentos menos alcançados. Vamos para a hora da foto, então, gente. Abrindo as suas câmeras rapidinho. Gustavo, você vai fazer o clique daí? Vou sim, só queria aproveitar antes para falar, mandar aqui alguns links do Vocari para vocês continuarem nos acompanhando. Primeiro, eu vou mandar aqui nossa comunidade do Vocari no WhatsApp, para vocês terem acesso lá a grupos de diferentes temas, pessoas que fazem parte de organizações missionárias e enviam oportunidades por lá. Você que faz parte também de alguma organização, vocês, nossos convidados, podem entrar e divulgar nessa comunidade as oportunidades. E também a página do Connect, que temos lá oportunidade de voluntariado, viagens, curto prazo, longo prazo. Lá você consegue navegar por vários temas, várias oportunidades na missão.